Olá, está começando o Em Dia com a Ciência e hoje nós vamos conversar sobre o projeto Marcas e Sinais, Meios de Reprodução Gráfica. O estudo é desenvolvido aqui na Fevale e para isso nós recebemos a coordenadora do projeto, a professora Lurdi Blaud. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, começar um pouco contando essa história do projeto, como é que ele iniciou aqui na Fevale. Bom, eu trabalho na Fevale há bastante tempo, né? Muitos anos. Acho que nasci junto com a Fevale. E trabalho também com um trabalho pessoal de pesquisa com gravura, né? Que são meios, que é um dos meios de, digamos, de reprodução ou de impressão de imagens, né, mais antigos que existe, que na verdade é a xilogravura que vai dar origem, né, a todos esses meios de reprodução até chegar nas tecnologias atuais, né. Então, dentro do curso de artes visuais, nós temos disciplinas que trabalham com, digamos, esses meios, né, que é a xilogravura, a gravura em metal, né, e serigrafia. E algumas dessas disciplinas eu ministro e também sou artista plástica também, então participo assim de exposições, enfim. E dentro das aulas, como professora, eu sempre fui muito criativa, assim, no sentido de estar propondo outras possibilidades além desses meios mais convencionais, né, ou mais tradicionais de impressão. E aí durante todos esses anos, nas aulas, eu tenho, assim, então, proporcionado aos alunos utilizar os mais diferentes meios. Mas isso também não é porque é um meio mais, digamos, mais fácil, ou mais barato, ou mais acessível, mas também porque na arte contemporânea a gente trabalha muito com essas questões mais híbridas da arte, ou seja, utilizando outros recursos ou misturando, hibridizando recursos ou meios técnicos dentro de uma mesma imagem, né? Então, e além disso, assim, é bem importante esse trabalho porque oportuniza justamente de pensar que qualquer superfície, qualquer, né, material pode se tornar uma matriz, né, para que que origine uma imagem, né. E qual é o objetivo desse estudo, professora? Pois é, então esse estudo justamente quando começamos a trabalhar com a pesquisa aqui na Fevale, e depois de eu ter terminado o doutorado, né, então entrei com esse projeto para justamente, digamos, ter um espaço formal mesmo, né, de registro de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido há mais tempo, né, e aí, claro que eu propus de novo retomar algumas questões, né, dentro desse projeto em diferentes etapas, né. Então, a primeira etapa envolveu uma pesquisa bibliográfica, buscando esses referenciais em trabalhos de artistas de renome nacional e internacional que trabalham com outros meios, né, de reprodução de imagem ou de captação de imagem, né, através digamos assim, de matrizes, né, às vezes de matrizes existentes ou matrizes, qualquer espaço, um chão, uma parede, pode ser uma matriz ou qualquer outro objeto, né. Depois de ter feito essa pesquisa bibliográfica, foram convidados alguns alunos, e também tem alunos de pós, alunos mesmo dentro do curso mesmo, eu fui fazendo esses registros dessas propostas oriundas do projeto, da utilização desses materiais alternativos, né? Foram desenvolvidos trabalhos, então, em oficinas, né, com esses meios. Que seriam esses meios alternativos? A gente pensa também numa questão mais, talvez, do meio ambiente, ou seja, utilizando sucatas, não como uma sucata, como num sentido, talvez, como uma coisa menor, mas assim, a partir disso, recriar, né? Reaproveitar aquele material. Exato, mesmo. Um reaproveitamento de material para criar um trabalho de arte. No caso, a gente trabalha com, por exemplo, embalagens de isopor, né? Caixas de leite,
papelão, papéis diversos, tudo o que pode ser, né? Tudo assim, pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado. E, na realidade, com as propostas feitas pelos alunos, muitas coisas eu me surpreendi, coisas que eu nem esperava e que eles também criaram a partir, digamos assim, desse estímulo, né, dessa coisa que, né, instigando assim, esse processo de criar mesmo. E como nós temos também a formação dentro do curso de artes, nós temos além do curso do bacharelado, né, do artes visuais, bacharelado e licenciatura, a gente tem também os pós, né, também ligados a esse, que nem o curso de gravura, fotografia e imagem digital, que trabalha também com essa ideia de essa questão híbrida e misturar meios, né. Então, ali também foram feitas propostas a partir de algumas coisas e realmente tem alguns resultados bastante surpreendentes a partir né, dessa utilização desses materiais, né. E aí, o que se pensa, né? Bom, cada um pode usar isso da maneira que achar melhor, né? Por exemplo, um professor, a gente trabalha também com a formação de professores, né, no curso de licenciatura, é um trabalho muito bacana de se desenvolver com os alunos, né? E às vezes são materiais simples, acessíveis, baratos, coisas assim que às vezes, né, não tem mais utilidade, que vai para o lixo e que pode ser, digamos assim, dar um outro trabalho, né? Então isso eu acho que é um aspecto bem relevante dentro do projeto. E o que eu pretendo com tudo isso? Deixar esse registro disso, né? Então, o registro através de fotografia, de imagens, né, que a gente vai deixando, digamos assim, mostrando todas as etapas do processo, o desdobramento disso, os resultados desses trabalhos, né? E que agora eu estou numa fase de uma projeção de trabalhar num projeto de publicação de um livro, de um catálogo, enfim, onde a gente pode, então, socializar, digamos assim, todo esse trabalho feito. Como é que se chega a esses materiais que são utilizados na pesquisa? É realmente a partir da criatividade, a partir do interesse, curiosidade mesmo? Justamente. Como é um projeto que trabalha com a questão do processo de pesquisa em arte, né, e sobre arte, que é um pouco diferente, justamente a gente estimula mais parte no sentido assim, do processo criativo, ou seja, pensa um pouco nesse processo em formação e transformação, né, que vai dar um resultado, né? E muitas vezes a gente não sabe o resultado. É diferente num trabalho, digamos, mais científico, você tem mais certezas às vezes, né? E aqui a gente trabalha com probabilidades, na verdade, né? E a gravura justamente é bem dentro dessa questão das probabilidades. Por quê? Porque a gente nunca tem certeza do resultado. Vai dar um resultado, mas a gente não tem... Às vezes pode ser surpreendente. É um tateamento, assim, mas que certamente, como a gente tem experiência, né, nessas experimentações, digamos assim, a gente sempre chega a um resultado. E a gente fala um pouco assim, né, o que diferencia, o que é um trabalho, digamos, mais criativo, o que não é, né? E se a gente vai pensar dentro do campo da gravura mesmo, a gente vai dizer, bom, existe uma coisa que é genérico, que já está dado pela história da arte, são coisas, né, digamos, você pega uma matriz de madeira, por exemplo, que é a xilogravura, você faz uma gravação e você sabe que tem um resultado. Vai acontecendo. Tem um resultado. No entanto, esse processo, ou digamos assim, esse procedimento técnico, ele é milenar e ele é sempre igual, não muda. O que muda é a forma como cada um particulariza isso, singulariza esse meio, né? Então essa é uma das questões que eu abordo na pesquisa, justamente essa coisa do singular a partir do processo criativo de cada indivíduo, né? Ou de cada que se envolve nesse processo, né? De criação, né? E transformação
né? A partir do mesmo material, independente, cada pessoa vai poder atingir um resultado diferente. Exatamente. E uma das coisas que a gente fala também, que dentro do projeto, de um projeto assim que envolve processo de criação, existem tantos resultados quanto forem as pessoas, né, os sujeitos envolvidos, né? Então, não tem claro que tem um direcionamento, né? Tem, a partir uma rigidez mesmo. É a partir disso, não é daquilo outro, não é um trabalho de desenho, não é um trabalho de pintura, mas ele vai dialogar com esses outros meios, mas é um meio de reprodução. Ou seja, você cria uma imagem numa matriz, digamos, né, num suporte, e esse suporte digamos assim, se desdobra, né, ou seja, se duplica, digamos, num outro suporte, numa outra superfície, que geralmente é o papel, ou é um tecido, alguma coisa assim. Então, há uma passagem, né, de um suporte, digamos, eu sempre falo um pouco assim, metaforicamente, de um corpo para um outro corpo, né, ou seja, e nesse contato entre um corpo, que é a matriz, e o corpo do papel, onde a imagem se dá, essa passagem ela é a surpresa, justamente, que envolve, né, essa coisa assim, né. Uma vez eu tive um aluno no pós-graduação que eu achei bem interessante, que ele fez uma relação desse processo da impressão, digamos assim, com o teatro. E veja assim, como que são essas... várias artes. Exato. Porque ele falou, o que ele falou? Que justamente é como você prepara tudo, né? Você cria uma matriz, você usa várias coisas, só que no momento em que você passa a tinta, põe o papel e coloca numa prensa, tem uma passagem ali. É como um ator que no momento depois de, né, ele vai para o palco e aí tudo pode acontecer, né, na verdade. Claro que existe o preparo a partir de algumas coisas, né, então tem esse fator interessante também de estar se desenvolvendo um trabalho assim, dessa natureza, né, que é um trabalho de pesquisa, né.